Olá, aluno, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos dar asas à produção. Nós vamos produzir um texto a partir das orientações aí da página 32 e 33. Pois bem, na página 32, então, nós vamos falar sobre um conto, de encantamento. Então, no começo deste capítulo, você conheceu o poema A Fada das Crianças. Nele há personagens que fazem parte do universo dos contos infantis. Esse poema servirá de base para a sua produção. Então, vocês viram lá no início que nós fizemos a leitura do poema, A Fada das Crianças. Esse poema vai servir de base, então, para a produção do seu texto. O que vamos fazer? O que vamos produzir, O poema A Fada das Crianças cita um reino distante. Releia-o para relembrar seu conteúdo. Em seguida, use a imaginação e as orientações a seguir para criar um conto de encantamento que se passa nesse reino. Então vamos às orientações. Orientações para a produção. Pense em como vai ser o conto de encantamento e no que vai acontecer em sua história. Planeje os elementos a seguir. Quem são as personagens da história? Pode ser humanas ou não. Há um herói ou uma heroína nessa produção, nesse texto que você vai fazer? Vocês vão escolher se vai ser um herói ou uma heroína. Que tipo de situação, problema as personagens vivenciam? Como elas solucionam os problemas que enfrentam? Então, vocês vão procurar alguma situação, problema, e também como que elas irão resolver esse problema. Há seres com poderes mágicos? Caso haja, que poderes são esses? Então, observe que nas leituras dos textos anteriores, nós tivemos aí, nos contos aí, alguns poderes mágicos, como eu já expliquei anteriormente, tá? Há personagens que atrapalham e outras que ajudam o herói ou heroína? De que maneira a história termina? O narrador participa da história ou apenas descreve as situações? Então você pode escolher o narrador para estar narrando a história ou pode estar participando, narrando e participando da própria história, tá? Em uma folha avulsa, faça uma ilustração que represente como você imagina o longínquo reino cor-de-rosa do poema. A Fada das Crianças, então vocês vão fazer aí em uma folha, se quem tiver chamequinho em casa, faça um desenho na folha de chamequinho. Quem não tiver, pode fazer no caderno mesmo, tá? Pode ser até no caderno de português. A fada, então, vocês vão lá e fazer, então, uma ilustração que represente como você imagina o longínquo reino cor-de-rosa do poema A Fada das Crianças. Depois de fazer a ilustração, descreva como é esse reino, o que há nele, em que lugar fica, que seres o habitam. Para realizar a descrição, é preciso prestar atenção nos elementos mais importantes para criar o clima da história, escolhendo os detalhes que mais interessam aos objetivos do texto. Usar adjetivos para caracterizar seres, objetos e o ambiente. Se tiver dúvidas, converse com os colegas e o professor. Mas aqui vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar aí passando a mensagem para a gente, tá bom? E na página 33 aí, nós temos aí, depois que vocês fizerem essa produção de texto, vocês vão fazer uma autoavaliação, reescrita desse texto, tá? Relê seu texto e verifique os itens a seguir. Pinte sim ou não para o que foi feito. Então, na página 33 aqui, depois que você fizer isso aqui, aí a gente vai fazer uma autoavaliação do seu texto aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham um bom aproveitamento, tá? Faça o texto com atenção. Logicamente que um texto a gente vai ter que fazer, refazer,
Peço que vocês façam até numa folha avulsa, porque isso a gente pode estar fazendo a correção. Então, vocês vão auto-corrigindo algumas palavrinhas que vocês não têm conhecimento, procure no dicionário, tá? Para que a gente possa, então, ter uma boa produção de texto, tá bom? Aguardo, então, o texto de vocês. Até mais para vocês.